não achava que ele estivesse apaixonado, nem um pouco. Pobre Knightley, acabaria todo o convívio agradável com ele. Como ele ficava feliz em ir jantar com ele sempre que o convidavam, mas agora isso acabaria. Pobre rapaz, não haveria mais excursões a Donwell feitas para ela. Oh, não. Haveria uma senhora Knightley para pagar qualquer animação de tudo. Extremamente desagradável, mas ela não se arrependeu nem um pouco de ter repreendido a governanta outro dia. Plano chocante. Viverem juntos. Isso nunca daria certo. Ela conhecia uma família perto de Maple Grove que tinha tentado, e foi obrigada a se separar antes do final do primeiro trimestre. Capítulo 18. O tempo passou, faltavam apenas alguns amanhãs, e o grupo de Londres estaria chegando. Era uma mudança alarmante, e Emma estava pensando nisso numa manhã, como algo que certamente traria grande agitação e tristeza, quando o Sr. Knightley entrou, e pensamentos angustiantes foram deixados de lado. Após a primeira conversa agradável, ele ficou em silêncio, e então, em um tom mais sério, começou com: "Tenho algo a te contar, Emma, algumas notícias, boas ou ruins", disse ela, rapidamente, olhando para seu rosto. "Não sei como isso deve ser chamado." "Oh, boas, tenho certeza, vejo isso em sua expressão." "Você está tentando não sorrir." "Receio", disse ele, compondo os traços do rosto. "Receio muito, minha querida Emma, que você não vá sorrir quando ouvir." "De fato, mas por quê? Mal consigo imaginar que algo que te agrada ou diverte, não deva me agradar ou divertir também." "Há um assunto", respondeu ele. "Espero que apenas um, sobre o qual não pensamos da mesma forma." Ele fez uma pausa por um instante, sorrindo novamente, com os olhos fixos no rosto dela. "Nada lhe ocorre? Você não se lembra?" "Harriet Smith." Suas bochechas ficaram vermelhas ao ouvir o nome, e ela sentiu medo de algo, embora não soubesse o que. "Você recebeu alguma notícia dela esta manhã?" exclamou ele. "Você recebeu? Eu acredito. E sabe tudo." "Não. Não recebi. Não sei de nada. Por favor, me conte." "Vejo que está preparada para o pior e é muito ruim mesmo. Harriet Smith vai se casar com Robert Martin." Emma teve um sobressalto, que não parecia algo planejado, e seus olhos, em um olhar ansioso, diziam: "Não, isso é impossível." Mas seus lábios permaneciam fechados. "É verdade, de fato," continuou o Sr. Knightley. "Recebi a informação do próprio Robert Martin. Ele me deixou há menos de meia hora." Ela ainda o olhava com a mais expressiva surpresa. "Você gosta disso, minha Emma?" "Tão pouco quanto eu temia. Eu gostaria que nossas opiniões fossem iguais, mas com o tempo serão." "O tempo, pode ter certeza, fará um de nós pensar de maneira diferente, e enquanto isso, não precisamos falar muito sobre o assunto." "Você me entende mal, entende muito mal," ela respondeu, esforçando-se. "Não é que tal circunstância agora me deixaria infeliz, mas eu não consigo acreditar. Parece uma impossibilidade." "Você não quer dizer que Harriet Smith aceitou Robert Martin. Você não quer dizer que ele sequer a tenha pedido em casamento novamente ainda. Você só quer dizer que ele pretende fazê-lo." "Quero dizer que ele já fez isso," respondeu o Sr. Knightley, com decisão sorridente, porém firme. "E foi aceito." "Meu Deus!" ela exclamou. "Ora, então," recorrendo à sua cesta de costura, como desculpa para inclinar o rosto e esconder todos os sentimentos de deleite e diversão que sabia estar expressando, ela acrescentou: "Bem, agora me conte tudo. Explique isso para mim." "Como? Onde? Quando? Me conte tudo." "Nunca fiquei tão surpresa, mas garanto que não me deixe infeliz." Como isso foi possível?" "É uma história muito simples. Ele foi à cidade a negócios há 3 dias, e eu consegui que ele ficasse responsável por uns papéis que eu queria enviar para o John. Ele entregou esses papéis ao John, em seu escritório, e foi convidado por ele a se juntar ao grupo na mesma noite em Asleys. Eles iam levar os 2 filhos mais velhos para Asleys. O grupo seria nosso irmão e irmã, Henry, John e a senhorita Smith. Meu amigo Robert não conseguiu resistir. Foram buscá-lo pelo caminho, todos se divertiram muito, e meu irmão o convidou para jantar com eles no dia seguinte. O que ele fez, e durante essa visita, pelo que entendi, ele encontrou uma oportunidade de falar com Harriet, e certamente não falou em vão. Ela o fez, com sua aceitação, tão feliz quanto ele merece ser. Ele desceu no ônibus de ontem e esteve comigo esta manhã logo após o café da manhã, para relatar seu proceder, primeiro sobre meus assuntos e depois sobre os dele. Isso é tudo que posso contar sobre como, onde e quando. Sua amiga Harriet fará uma história muito mais longa quando você a vir. Ela lhe dará todos os detalhes minuciosos, que só a linguagem feminina pode tornar interessante. Em nossas comunicações, tratamos apenas do grande. No entanto, devo dizer que o coração de Robert Martin parecia, para ele e para mim, muito transbordante, e que ele mencionou, sem que isso tenha muita relevância,
que ao saírem da cabine deles no Ashleys, meu irmão cuidou da senhora John Knightley e do pequeno John, e ele seguiu com a senhorita Smith e Henry, e que em um momento eles estavam em tanta multidão que a senhorita Smith ficou um pouco inquieta. Ele parou. Emma não ousou tentar uma resposta imediata. Falar, ela tinha certeza, seria revelar um grau de felicidade demasiadamente irracional. Ela precisava esperar um momento, ou ele a tomaria por louca. Seu silêncio perturbava, e, após observá-la por um tempo, ele acrescentou: Emma, meu amor, você disse que essa circunstância não a deixaria infeliz agora, mas receio que ela lhe cause mais dor do que você esperava. A situação dele é ruim, mas você deve considerá-la como algo que satisfaz seu amigo, e eu garanto que você pensará cada vez melhor dele à medida que o conhecer mais. Seu bom senso e seus bons princípios a encantariam. Quanto ao homem, você não poderia desejar seu amigo em mãos melhores. Se eu pudesse, mudaria sua posição na sociedade, o que é muito dizer. Eu lhe asseguro, Emma, você ri de mim por causa de William Larkins, mas eu poderia tão mal dispensar Robert Martin. Ele queria que ela levantasse o olhar e sorrisse, e tendo agora conseguido não sorrir de forma muito ampla, ela o fez respondendo alegremente: Você não precisa se esforçar para me reconciliar com o casamento. Acho que a Harriet está se saindo extremamente bem. Suas conexões podem ser piores que as dele. Em relação à respeitabilidade de caráter, não há dúvida de que são. Fiquei em silêncio apenas por surpresa. Surpresa excessiva. Você não pode imaginar como isso me atingiu de repente, como especialmente desprevenida eu estava, pois eu tinha motivos para acreditar muito recentemente que ela estava mais decidida contra ele, muito mais, do que antes. Você deveria conhecer melhor sua amiga, respondeu o Sr. Knightley, mas eu diria que ela é uma garota de bom coração e de temperamento amável, não propensa a ser muito decidida contra qualquer jovem que lhe dissesse que a amava. Emma não pôde deixar de rir ao responder: Pela minha palavra, acho que você a conhece tão bem quanto eu, mas, Sr. Knightley, você tem certeza absoluta de que ela realmente o aceitou de fato? Eu poderia supor que ela pudesse, com o tempo, mas ela já pode. Você não o entendeu mal. Vocês estavam conversando sobre outras coisas, sobre negócios, exposições de gado ou novos métodos, e você não poderia, na confusão de tantos assuntos, tê-lo confundido. Não era da mão de Harriet que ele tinha certeza, era das dimensões de algum boi famoso. O contraste entre a expressão e o porte de Mr. Knightley e Robert Martin era, naquele momento, tão intenso para os sentimentos de Emma, e tão forte era a lembrança de tudo que havia acontecido tão recentemente com Harriet, tão fresca a lembrança daquelas palavras, proferidas com tal ênfase. Não, espero saber melhor do que pensar em Robert Martin, que ela realmente esperava que a notícia se mostrasse, de certa forma, prematura. Não poderia ser de outro jeito. Você ousa dizer isso? Exclamou Mr. Knightley. Ousa supor que eu seja tão grande tolo a ponto de não saber sobre o que um homem está falando. O que você merece? Oh, eu sempre mereço o melhor tratamento, porque nunca aceito outro. E portanto, você deve me dar uma resposta clara e direta. Você tem certeza de que entende os termos em que o Sr. Martin e a Harriet estão agora? Tenho certeza absoluta. Ele respondeu, falando muito claramente, de que ele me disse que ela o havia aceitado, e que não havia obscuridade, nem dúvida, nas palavras que ele usou, e acho que posso lhe dar uma prova de que deve ser assim. Ele perguntou minha opinião sobre o que ele deveria fazer agora. Ele não conhecia outra pessoa a não ser a Sra. Goddard a quem pudesse recorrer para obter informações sobre os familiares ou amigos dela. Eu poderia mencionar algo mais adequado a se fazer do que ir até a Sra. Goddard. Assegurei-lhe que não. Então, e disse que tentaria vê-la no decorrer do dia. Estou perfeitamente satisfeita, respondeu Emma, com um sorriso mais radiante. E desejo-lhes felicidades de todo o coração. Você mudou muito desde que conversamos sobre este assunto antes. Espero que sim. Naquela época eu era uma tola. E eu também mudei, pois agora estou muito disposta a conceder a você todas as boas qualidades de Harriet. Tenho feito alguns esforços por sua causa, e pela causa de Robert Martin, de quem sempre tive motivos para acreditar que está tão apaixonado por ela quanto sempre esteve, para me familiarizar com ela. Muitas vezes conversei bastante com ela. Você deve ter percebido isso. Às vezes, de fato, pensei que você suspeitasse, ao menos um pouco, que eu estivesse defendendo a causa do pobre Martin, o que nunca foi o caso, mas, de todas as minhas observações, estou convencida de que ela é uma menina ingênua, amável, com excelentes ideias, princípios muito sérios e coloca sua felicidade nos afetos e na utilidade da vida doméstica. Muito disso, não tenho dúvida, ela pode lhe agradecer. Eu, exclamou Emma, balançando a cabeça. Ah, pobre Harriet. Ela se controlou, no entanto,
e se submeteu silenciosamente a um pouco mais de elogio do que realmente merecia. A conversa deles foi logo interrompida pela entrada de seu pai. Ela não se importou. Queria ficar sozinha. Sua mente estava em um estado de agitação e maravilhamento, o que tornava impossível que ela se concentrasse. Ela estava em espírito dançante, cantando, exclamando, e até se mover, falar consigo mesma, rir e refletir. Não poderia estar apta para nada racional. O objetivo do pai era anunciar que James tinha saído para preparar os cavalos, antes de sua agora diária ida a Randalls, e ela, portanto, tinha uma desculpa imediata para desaparecer. A alegria, a gratidão, o deleite esquisito de suas sensações podem ser imaginados. A única queixa e impureza assim removidas na perspectiva do bem-estar de Harriet. Ela estava realmente em perigo de se tornar feliz demais para sua segurança. O que ela tinha a desejar? Nada. Se não tornar-se mais digna dele, cujas intenções e julgamentos sempre foram tão superiores aos seus. Nada. Senão que as lições de suas tolices passadas pudessem ensinar humildade e circunspecção no futuro. Ela estava séria. Muito séria em sua gratidão. E em suas resoluções. E ainda assim não havia como evitar uma risada. Às vezes mesmo no meio delas. Ela precisava rir de tal conclusão, tal fim do triste desapontamento de 5 semanas atrás. Que coração que Harriet! Agora veria prazer no seu retorno, tudo seria um prazer. Seria um grande prazer conhecer Robert Martin. No alto da lista de suas felicidades mais sérias e sinceras estava a reflexão de que toda necessidade de se esconder de Mr. Knightley logo chegaria ao fim. O disfarce, a dissimulação, o mistério, tão detestáveis para ela de praticar, poderiam em breve terminar. Agora ela podia ansiar por lhe dar aquela confiança plena e perfeita que sua natureza estava mais disposta a acolher como um dever. Nos espíritos mais alegres e felizes, ela partiu com seu pai, nem sempre ouvindo, mas sempre concordando com o que ele dizia, e que em palavras que em silêncio, conivente com a confortável convicção de que ele era obrigado a ir a Randalls todos os dias, ou a pobre senhora Weston ficaria desapontada. Chegaram. A senhora Weston estava sozinha na sala de estar, mas mal haviam sido informados sobre o bebê, e o Sr. Woodhouse recebido os agradecimentos por ter vindo, pelos quais ele tinha pedido, quando um vislumbre foi capturado através da persiana, de duas figuras passando perto da janela. É o Frank e a senhorita Fairfax, disse a senhora Weston. Eu estava prestes a contar a vocês sobre nossa agradável surpresa ao vê-lo chegar esta manhã. Ele ficará até amanhã, e a senhorita Fairfax foi persuadida a passar o dia conosco. Eles estão vindo, espero, em meio minuto. Eles estavam na sala. Emma ficou extremamente feliz em vê-lo, mas havia um certo grau de confusão, várias lembranças embaraçosas de ambos os lados. Eles se encontraram prontamente sorrindo, mas com uma consciência que a princípio permitia que pouco fosse dito, e, tendo todos se sentado novamente, havia por algum tempo um vazio no círculo, que fez Emma começar a duvidar se o desejo agora realizado, que ela sentia há muito tempo, de ver Frank Churchill mais uma vez, e de vê-lo com Jane, proporcionaria o prazer esperado. Quando o Sr. Weston se juntou à festa, contudo, e quando o bebê foi trazido, já não houve mais falta de assunto ou animação nem de coragem e oportunidade para Frank Churchill se aproximar dela e dizer: tenho que lhe agradecer, senhorita Woodhouse, por uma mensagem muito gentil e indulgente em uma das cartas da Sra. Weston. Espero que o tempo não tenha feito você ficar menos disposta a perdoar. Espero que você não se retrate do que disse na ocasião. De jeito nenhum, exclamou Emma, extremamente feliz por começar. De forma alguma. Fico especialmente contente em vê-la e apertar sua mão, em lhe dar alegria pessoalmente. Ele agradeceu de todo o coração, e continuou por algum tempo falando com sentimento sincero sobre sua gratidão e felicidade. Ela não está com boa aparência, disse ele, voltando os olhos para Jane. Melhor do que costumava estar. Você percebe como meu pai e a senhora Weston a adoram. Mas seu ânimo logo se elevou novamente, e com olhos risonhos, após mencionar o retorno esperado dos Campbells, ele pronunciou o nome de Dickinson. Emma corou e proibiu que fosse mencionado em sua presença. Eu nunca consigo pensar nisso, ela exclamou, sem sentir uma vergonha extrema. A vergonha, ele respondeu, é toda minha. Ou deveria ser, mas será possível que você não tenha suspeitado de nada. Quero dizer, ultimamente, no início, sei que você não tinha nenhuma. Eu nunca tive a menor suspeita, asseguro. Isso parece realmente maravilhoso. Eu estive muito perto uma vez, e eu gostaria de ter ido, teria sido melhor. Mas, embora eu estivesse sempre cometendo coisas erradas, eram coisas muito graves, e que não me beneficiaram em nada. Teria sido uma transgressão muito melhor se eu tivesse quebrado o pacto de segredo e contado tudo a você. Agora não vale a pena se arrepender, disse Emma. Tenho alguma esperança, recomeçou ele, de que meu tio seja persuadido a fazer uma visita a Randalls.
ele quer ser apresentado a ela. Quando os Cambrios retornarem, nós os encontraremos em Londres, e continuaremos lá, espero, até que possamos levá-la para o norte. Mas agora, estou tão distante dela, não é difícil, senhorita Woodhouse. Até esta manhã, não nos encontramos uma única vez desde o dia da reconciliação. Você não sente pena de mim? Emma expressou sua compaixão de maneira tão amável, que, com um súbito aumento de pensamento alegre, ele exclamou: "Ah, a propósito." Então, baixando a voz e parecendo recatada por um instante, "Espero que o Sr. Knightley esteja bem." Ele fez uma pausa. Ela corou e riu. "Sei que você viu minha carta e imagino que se lembre do meu desejo a seu favor. Permita-me retribuir seus parabéns. Asseguro-lhe que recebi a notícia com o mais caloroso interesse e satisfação. Ele é um homem que não posso me atrever a elogiar." Emma ficou encantada, e só queria que ele continuasse no mesmo estilo, mas sua mente, no instante seguinte, voltou às suas próprias preocupações e à sua própria Jane, e suas próximas palavras foram: "Você já viu uma pele assim, tão lisa, tão delicada, e ainda assim sem ser realmente clara? Não se pode chamá-la de clara. É uma tez extremamente incomum, com seus cílios e cabelo escuros, uma tez muito distintiva, tão peculiarmente da dama, apenas cor suficiente para a beleza." "Sempre admirei a sua tez", respondeu Emma, de modo malicioso, "mas acaso não me lembro da época em que você a censurou por estar tão pálida? Quando começamos a falar dela, você esqueceu-se completamente." "Ah, não, que cão insolente eu fui, como pude ousar?" Mas ele riu tão acolhedoramente ao se lembrar, que Emma não pôde deixar de dizer: "Suspeito que, no meio das suas perplexidades naquela época, você se divertiu muito enganando todos nós." "Tenho certeza que sim, tenho certeza de que foi um consolo para você." "Ah, não. Não, como você pode duvidar de mim a ponto de imaginar tal coisa? Eu era o mais infeliz dos miseráveis. Não tão infeliz a ponto de ser insensível à diversão. Tenho certeza de que foi uma grande fonte de entretenimento para você perceber que estava enganando todos nós. Talvez eu esteja mais propenso a suspeitar, porque, para lhe dizer a verdade, acho que poderia ter sido um certo divertimento para mim na mesma situação. Acho que há uma pequena semelhança entre nós." Ele se curvou. "Se não nas nossas disposições," ela acrescentou em seguida, com um olhar de verdadeira sensibilidade, "há uma semelhança no nosso destino, o destino que promete nos ligar a dois personagens tão superiores aos nossos." "Verdade, verdade," ele respondeu, calorosamente. Não é verdade do seu lado. Você não pode ter ninguém superior, mas é muito verdadeiro do meu lado. Ela é um anjo completo. Olhe para ela. Não é um anjo em cada gesto. Observe o contorno do seu pescoço. Observe seus olhos. Enquanto ela olha para o meu pai, você ficará feliz em saber, inclinando a cabeça, e sussurrando seriamente, que meu tio pretende dar a ela todas as joias da minha tia. Elas serão remontadas. Decidi colocar algumas em um adorno para a cabeça. Não será bonito em seu cabelo escuro. Muito bonita, de fato, respondeu Emma, e ela falou de maneira tão gentil, que ele explodiu com gratidão. Quão encantado estou de vê-la novamente, e de vê-la com tão excelente aparência. Eu não teria perdido este encontro por nada no mundo. Certamente teria ido a Hartfield, caso você não tivesse vindo. Os outros estavam falando sobre a criança, a Sra. Weston dando um relato de um pequeno susto que tivera na noite anterior, ao perceber que o bebê não parecia muito bem. Ela acreditava que tivera sido tola, mas aquilo a alarmara, e ela estivera apenas meio minuto de chamar o Sr. Perry. Talvez devesse se envergonhar, mas o Sr. Weston estivera quase tão inquieto quanto ela. No entanto, em 10 minutos, a criança já estava perfeitamente bem novamente. Essa foi a sua história, e especialmente interessante era para o Sr. Woodhouse, que a elogiava muito por ter pensado em chamar Perry, e apenas lamentava que ela não o tivesse feito. Ela sempre deveria chamar Perry, se a criança parecesse minimamente indisposta, nem que fosse apenas por um momento. Ela não podia se alarmar cedo demais, nem chamar Perry com muita frequência. Era uma pena, talvez, que ele não tivesse vindo na noite passada, pois, embora a criança parecesse bem agora, muito bem considerando, provavelmente teria sido melhor se Perry a tivesse visto. Frank Churchill captou o nome. "Perry", disse ele a Emma, tentando, enquanto falava, chamar o olhar da senhorita Fairfax. "Meu amigo, Sr. Perry, o que estão dizendo sobre o Sr. Perry? Ele esteve aqui esta manhã, e como ele viaja agora? Será que ele comprou uma carruagem?" Emma logo se lembrou e o entendeu, e enquanto ela se juntava à risada, era evidente pelo rosto de Jane que ela também estava realmente ouvindo, embora tentasse parecer surda. "Que sonho extraordinário o meu!" ele exclamou. "Nunca consigo lembrar dele sem rir." Ela nos ouve, senhorita Woodhouse. Vejo isso em sua face, em seu sorriso,
em sua vaidosa tentativa de franzir a testa. Olhe para ela. Não vê que, neste instante, justamente a passagem de sua própria carta, que me enviou o relatório, está passando diante de seus olhos, que todo o erro está exposto diante dela, que ela não consegue prestar atenção em mais nada, embora finja ouvir os outros. Jane foi obrigada a sorrir completamente, por um momento, e o sorriso permaneceu parcialmente enquanto ela se voltava para ele, e dizia, em voz consciente, baixa, mas firme: como você consegue suportar tais lembranças? É surpreendente para mim, elas às vezes se impõem, mas como você pode buscá-las? Ele tinha muito a dizer em resposta, e de forma muito divertida, mas os sentimentos de Emma estavam principalmente com Jane no argumento. E, ao deixá-los Randalls e naturalmente começar a comparar os dois homens, ela sentiu que, por mais prazerosa que tivesse sido a visita de Frank Churchill, e realmente considerando com amizade, nunca tinha percebido tanto a superioridade de caráter do Sr. Knightley. A felicidade deste dia tão feliz recebeu sua completude na animada contemplação de seu valor que essa comparação produziu. Capítulo 19. Se Emma ainda sentia, de tempos em tempos, uma preocupação ansiosa por Harriet, uma dúvida momentânea de que fosse possível ela realmente se curar de seu apego por Mr. Knightley e realmente ser capaz de aceitar outro homem por inclinação imparcial, não demorou a sofrer com a recorrência de qualquer incerteza desse tipo. Poucos dias trouxeram o grupo de volta de Londres, e ela mal teve a oportunidade de passar uma hora sozinha com Harriet. Logo ficou perfeitamente satisfeita, inexplicavelmente como era, de que Robert Martin havia totalmente substituído Mr. Knightley e agora estava formando todas as suas ideias de felicidade. Harriet estava um pouco apreensiva, parecia um pouco boba no começo, mas, ao admitir uma vez que tinha sido presunçosa e tola, e iludida consigo mesma, antes, sua dor e confusão pareciam desaparecer junto com as palavras, deixando-a sem preocupação pelo passado e com a mais plena exaltação pelo presente e pelo futuro, pois, quanto à aprovação de sua amiga, Emma imediatamente removeu todo o medo dessa natureza, recebendo-a com as mais sinceras felicitações. Harriet ficou muito feliz em contar todos os detalhes da noite em Astley's, e do jantar no dia seguinte. Ela poderia reviver tudo com o maior prazer, mas o que tais detalhes explicavam? O fato era, como Emma agora podia reconhecer, que Harriet sempre gostara de Robert Martin, e que o fato dele continuar a amá-la tinha sido irresistível, e além disso, isso sempre seria incompreensível para Emma. O evento, no entanto, foi bastante alegre, e a cada dia surgia para ela uma nova razão para pensar assim, e a origem de Harriet tornou-se conhecida. Ela provou ser filha de um comerciante, suficientemente rico para lhe proporcionar a manutenção confortável que ela sempre teve, e decente o bastante para sempre ter desejado o anonimato. Tal era o sangue de nobreza que Emma anteriormente se dispunha a atestar e era provável que fosse tão puro, talvez, quanto o sangue de muitos cavalheiros, mas que conexão ela estava preparando para o Sr. Knightley ou para os Churchills, ou até mesmo para o Sr. Elton. A mancha da ilegitimidade, não clareada pela nobreza ou riqueza, teria sido realmente uma mancha. Não houve objeção por parte do pai, o jovem foi tratado com liberalidade, tudo era como deveria ser, e à medida que Emma foi se familiarizando com Robert Martin, que agora fora apresentado em Hartfield, ela reconheceu plenamente nele toda a aparência de sensatez e valor que poderia garantir um bom futuro para sua pequena amiga. Ela não tinha dúvida quanto à felicidade de Harriet com qualquer homem de bom temperamento, mas com ele, e na casa que ele oferecia, haveria esperança de mais, de segurança, estabilidade e progresso. Ela estaria cercada por aqueles que a amavam e que tinham mais bom senso do que ela, afastado o suficiente para estar segura, e ocupado o suficiente para ser alegre. Ela nunca seria levada à tentação, nem deixada para que ela a encontrasse. Ela seria respeitável e feliz, e Emma admitiu que ela era a criatura mais sortuda do mundo, por ter criado um afeto tão firme e perseverante em um homem assim ou, se não a mais sortuda, que cede apenas a si mesma. Harriet, necessariamente afastada por seus compromissos com os Martins, estava cada vez menos em Hatfield, o que não precisava ser lamentado. A intimidade entre ela e Emma deveria diminuir, sua amizade precisava se transformar em um tipo mais tranquilo de boa vontade, e felizmente, o que deveria ser, e precisava ser, já parecia estar começando, e da maneira mais gradual e natural. Antes do final de setembro, Emma acompanhou Harriet à igreja e viu sua mão concedida a Robert Martin com uma satisfação tão completa que nenhuma lembrança, mesmo relacionada ao Sr. Elton enquanto ele estava diante deles, poderia diminuir. Talvez, de fato, naquela época ela mal visse o Sr. Elton, senão como o clérigo cuja bênção no altar poderia em breve recair sobre ela própria. Robert Martin e Harriet Smith, o último casal a se comprometer dos três,
foram os primeiros a se casar. Jane Fairfax já havia deixado Igbury e fora restituída aos confortos de seu amado lar com os Campbells. Os Srs. Churchill também estavam na cidade, e eles apenas aguardavam por novembro. O mês intermediário foi aquele escolhido, tanto quanto eles ousaram, poema e pelo Sr. Knightley, e eles tinham decidido que o casamento deveria ser realizado enquanto John e Isabella ainda estivessem em Hartfield, para permitir-lhes uma ausência de 15 dias em uma viagem à beira-mar, que era o plano, e John e Isabella, e todos os outros amigos, concordavam em aprová-lo. Mas o Sr. Voulgesy, como fazer o Sr. Voulgesy consentir? Ele, que até então nunca tinha mencionado o casamento dele senão como um evento distante. Quando pela primeira vez se falou sobre o assunto, ele ficou tão miserável que eles quase perderam a esperança. Uma segunda alusão, de fato, causou menos dor. Ele começou a pensar que aquilo iria acontecer, e que não poderia impedir um passo bastante promissor da mente rumo à resignação. Ainda assim, porém, ele não estava feliz. Na verdade, parecia exatamente o oposto, a ponto de a coragem de sua filha falhar. Ela não podia suportar vê-lo sofrendo, saber que ele se sentia negligenciado, e embora seu entendimento quase concordasse com a garantia de ambos os Mr. Knightley, de que, uma vez passado o evento, seu sofrimento logo terminaria também, ela hesitou, não conseguia prosseguir. Nesse estado de suspense, eles receberam ajuda, não por qualquer iluminação súbita da mente do Sr. Voulgesy, ou qualquer mudança maravilhosa em seu sistema nervoso, mas pela atuação do mesmo sistema de outra maneira. O galinheiro da Sra. Weston foi assaltado numa noite, tendo todos os seus peros levado, evidentemente pela engenhosidade de algum homem. Outros quintais de aves na vizinhança também sofreram. Ao Sr. Voulgesy, furtos eram arrombamentos. Ele ficou muito inquieto, e não fosse a sensação de proteção pelo seu genro, teria vivido cada noite sob um alarme terrível. A força, a resolução e a presença de espírito dos Sr. Knightley inspiravam sua plena confiança. Enquanto qualquer um deles o protegesse, junto com sua família, Hartfield estava seguro. Mas o Sr. John Knightley deve estar de volta a Londres até o final da primeira semana de novembro. O resultado dessa aflição foi que, com um consentimento muito mais voluntário e alegre do que sua filha jamais havia ousado esperar naquele momento, ela pôde marcar o dia do seu casamento, e o Sr. Elton foi chamado, dentro de um mês após o casamento do Sr. e da Sra. Robert Martin, para unir as mãos do Sr. Knightley e da Srta. Voulgesy. O casamento foi muito parecido com outros casamentos, onde as festas não tinham gosto por faiança ou ostentação, e a Sra. Elton, pelos detalhes relatados por seu marido, achou tudo extremamente simples e muito inferior ao seu próprio. Pouquíssimo cetim branco, muito poucos véus de renda. Um caso lamentável. Celina ficaria espantada ao ouvir isso. Mas, apesar dessas deficiências, os desejos, as esperanças, a confiança, as previsões do pequeno grupo de verdadeiros amigos que testemunharam a cerimônia foram plenamente satisfeitas na perfeita felicidade da união. Fim.